Muitos espiritualistas, na atualidade, podem ser considerados universalistas, certo? E aí, claro, eu vou definir aqui nesse vídeo o que seria um espiritualista universalista. Primeiramente, universalista é aquele que não fica preso somente a uma única filosofia, a um único dogma. Não. Mas aquele que absorve e extrai de outras filosofias aquilo que há de melhor para poder complementar a sua formação como ser humano, tá? Termos, por exemplo, holístico, faz parte, sim, de que tem essa visão universalista, tá? E, por exemplo, né, no meu caso pessoal, a minha definição de universalista é devido a eu ter passagem na Umbanda, depois na doutrina espírita por muitos anos e depois pelo Candomblé, certo? No meu caso, eu precisei passar por essas filosofias para poder angariar conhecimento, ter mais, vamos dizer assim, ferramentas para que eu pudesse cumprir a minha tarefa na atualidade, certo? Mas isso não é uma regra ou que deve se estender para outras pessoas, não. Há casos, por exemplo, que a pessoa ela pode ter começado na doutrina espírita, passado pela Umbanda e de repente ir para as outras filosofias mais orientais, certo? Por exemplo, se aperfeiçoando, né, em tarô, em oráculos, né, terapias alternativas, né, muitas às vezes complementando com florais de Bach, etc. Enfim, isso é um universalista? É universalista, certo? Que apenas está seguindo uma outra vertente, certo? Há casos, por exemplo, pessoas que começam pelo candomblé, fazem o santo, cumpre as obrigações e, de repente, em um determinado período, ela sente a necessidade do quê? De buscar outras fontes, outros conhecimentos, e aí, muitas vezes, ou vão se enveredar para a Umbanda, ou se enveredam para a doutrina espírita, enfim, para angariar aquele conhecimento, e nesse processo, essas pessoas elas vão o quê? Angariando ferramentas, vão complementando com informações, com outras filosofias, para se tornar aquele ser um pouco mais integral, um ser mais holístico, tá? Então, quando nós definimos uma pessoa é universalista, então, na verdade, ela está abrangendo, ela não está presa a um único dogma, a uma única filosofia. Não há, nesse caso, quando a pessoa é universalista, aquele que diz assim, o meu correto. Não. E você sabe como que isso é enxergado pela espiritualidade? É como se todos nós, aqui no mundo desencarnados, fôssemos especialistas em determinadas áreas, certo? E esses especialistas, né, o plano espiritual, então, vai encaminhar as pessoas que vão precisar daquele tipo de tratamento. Muitas vezes essas pessoas elas vão precisar, muitas vezes, seguir aquela linha de raciocínio que aquela pessoa anteriormente aprendeu, vai precisar o quê? Transmitir para aquela pessoa, certo? Então, não é uma coisa simplesmente ao acaso, não. Mas é algo simplesmente já bem planejado, já é algo simplesmente já bem o quê? Né? Direcionada pela equipe espiritual, pelo plano espiritual, tá? E que vai de acordo, muitas vezes, pelo tipo de tarefa ou missão que aquela pessoa, que pela primeira instância pode ser o quê? Um assistido, alguém que está precisando de ajuda, e depois, com o tempo, claro, ela acaba também se descobrindo o quê? Que tem suas faculdades mediúnicas afloradas, enfim, vários outros aspectos, e ela vai acabar o quê? Muitas vezes se aperfeiçoando e seguindo, tá? Não significa necessariamente que essa pessoa, ao seguir aquele universalismo, que ela não venha, de repente, lá na frente, querer mudar a direção. Não, certo?
Porque tem uma coisa que é interessante, isso eu acho muito bacana dentro do candomblé, certo? As pessoas, quando elas tomam a obrigação de 7 anos, né? Desde claro que ela tenha condições, que ela tenha aproveitado o tempo em que ela esteve em contato lá com o candomblé, ela, então, depois de 7 anos, ela tem sim o direito, né, de poder abrir a sua própria casa. E isso enxerga uma forma de expandir os pontos de luzes, certo? Não vai ficar somente circunscrito naquele agrupamento, não. É uma forma de expandir, se espalhar cada vez mais, tá? E nisso, se espalhando cada vez mais, podem atingir o quê? Mais pessoas, não é? Que vão precisar daquele tipo de assistência e tratamento. E que a espiritualidade eles precisam urgentemente de mãos de obras aqui em nosso mundo dos encarnados, tá? Então, este vídeo apenas eu procurar não só esclarecer, mas também de servir como alerta para aquelas pessoas que eu digo pretensiosas, né, de acharem que aquilo que ela faz, que aquilo que ela pratica é a única verdade. Não, não tem verdade absoluta, certo? Cada um de nós é um especialista, que a equipe espiritual, que o plano espiritual vai precisar para poder o quê? Ajudar no processo de espiritualização e despertar das consciências, tá bom?